Então, boa noite a todos. Da última vez nós tínhamos visto a pessoa de São Tiago Menor, como irmão do Senhor e, portanto, habitando em Nazaré, numa família alargada, que era certamente a família de Jesus, uma família piedosa, uma família que peregrinava a Jerusalém. Vimos-lo depois como discípulo de Jesus e, portanto, seguidor de Jesus, membro do grupo dos 12 e depois como apóstolo. Já esta qualidade de apóstolo nos aparece, digamos, a fazer a passagem entre o Tiago que segue Jesus nas estradas da Galileia e em Jerusalém, para o Tiago que agora se integra e está mesmo à frente da comunidade cristã de Jerusalém depois da ressurreição. Sabemos, enfim, a primeira carta aos Coríntios nota-o bem e, portanto, dá conta disso, que o Senhor apareceu a Tiago. Portanto, é uma das aparições. As aparições de Jesus ressuscitado são habitualmente a grupos, não é? Temos a notícia de uma primeira aparição a Pedro, temos a notícia da aparição a Paulo, e temos também esta notícia da aparição a Tiago. Enfim, não há nenhum escrito canónico que relate essa aparição. A única notícia é esta da 1 Coríntios 15, mas enfim, depois temos outros textos não canónicos que falam dela, habitualmente textos de seitas gnósticas, porque, como iremos ver também, São Tiago foi, digamos, não foi perfilhado, porque ele não era como filho, era como pai, foi assumido, digamos, como ponto de referência que ligava essas seitas gnósticas a Jesus, e alguns escritos gnósticos falam, de facto, narram esta aparição de Jesus ressuscitado a Tiago. Mas, bom, Tiago apóstolo de Jesus, Tiago enviado por Deus, Tiago que está à frente da Igreja de Jerusalém. E, de facto, vemos aquilo que hoje vamos olhar é precisamente esta atividade de São Tiago Menor como bispo de Jerusalém, e depois todas as questões à volta do seu martírio, pelo menos as mais importantes. Enfim, não vamos absolutamente entrar em pormenores sempre possíveis de entrar, mas que para os quais não temos absolutamente tempo, nem aqui será o lugar para os abordar. Vejamos então este texto, enfim, que é subejamente conhecido de Tiago como bispo de Jerusalém. É este texto de Atos 1, 13 a 14, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelota e Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unidos em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Portanto, temos aqui nesta referência
de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, temos aqui não apenas os 12, neste caso os 11, temos aqui, portanto, o grupo dos 12, à frente da comunidade de Jerusalém, mas temos depois também esta referência à família de Jesus, que aqui nos aparece como estando toda ela em Jerusalém, e, portanto, como fazendo parte também, digamos, da liderança da comunidade de Jerusalém. Tratar-se-ia daquilo a que nós podemos chamar de uma sucessão na linha do sangue, enfim, de acordo com aquilo que era a própria tradição judaica. E, portanto, podemos dizer que aqui estaríamos naquilo que é a sequência da cultura judaica e, portanto, a presença da família de Jesus na primeira comunidade cristã. É nesta primeira comunidade cristã que São Lucas apresenta de uma forma ideal, claro, já sabemos, é nesta comunidade cristã que já encontramos aquelas divisões que já estavam presentes entre os judeus, entre aqueles crentes que habitavam habitualmente na Palestina, e, portanto, que eram de língua hebraica, e aqueles outros que estavam presentes na cidade, mas que tinham como língua-mãe o grego. Não é? É o célebre desacordo, a célebre desavença entre helenistas e judeus, presentes também na primeira comunidade cristã. É esta primeira divisão que vai dar origem ao aparecimento dos diáconos e, portanto, tudo leva a crer que os diáconos serão, digamos, os líderes deste grupo dos cristãos helenistas que estavam em Jerusalém. Estevão será um desses diáconos, e Estevão é precisamente o primeiro mártir cristão, a seguir, obviamente, a Jesus, o primeiro mártir cristão, e na sequência da perseguição de Estevão, os helenistas, os cristãos helenistas, serão obrigados a sair de Jerusalém e a espalhar-se por todo, pelas grandes cidades do Mediterrâneo, de uma forma muito particular, Antioquia. E, portanto, tudo indica que terá sido a partir desta primeira perseguição que vamos encontrar depois em Antioquia uma primeira comunidade florescente, ou uma comunidade florescente, uma comunidade cristã florescente, com esta raiz, com a raiz destes cristãos que falavam grego e que se viram obrigados a fugir de Jerusalém por ocasião da perseguição de Estevão. Depois desta perseguição aos cristãos helenistas, que os obrigou a fugir de Jerusalém, a deixar a comunidade de Jerusalém, temos esta obrigação, portanto, os cristãos que ficaram vão continuar a ser perseguidos, não vão ser bem aceites, e temos, poderíamos dizer, sucessivas levas de afastamento da comunidade de Jerusalém, a tal ponto que a um certo momento os próprios 12 serão substituídos por aquilo que são os anciãos. Será no meio de toda esta todo este desenrolar da vida da primeira comunidade de Jerusalém que Tiago
terá sido escolhido como o primeiro bispo de Jerusalém. Nós não temos nos Atos dos Apóstolos a narração nem a referência a esta eleição como primeiro bispo de Jerusalém, mas de facto encontramos noutros textos não canónicos, encontramos referência a isso. Eusébio narra esta eleição, faz referência a esta eleição, enfim, portanto, Eusébio, que escreve no século IV, narra esta eleição a partir de uma citação de Clemente de Alexandria. E a citação que ele faz é esta: Pedro, Tiago e João. Este Tiago é o Tiago, filho de Zebedeu, depois da ascensão do Salvador, apesar de serem honrados por ele mais que qualquer outro, não reivindicaram para si qualquer honorificência, mas elegeram Tiago, o justo, bispo de Jerusalém. Portanto, temos esta escolha para uma direção da primeira comunidade de Jerusalém, Tiago, o justo, não é? Passará a ser assim que São Tiago Menor é conhecido. Enquanto bispo de Jerusalém, ele será sempre conhecido como Tiago, o justo. Bom, de qualquer forma, os textos parecem implicar. Há um texto também de origem gnóstica, há um texto que fala de uma escolha por parte do próprio Jesus antes da sua paixão, mas enfim, não temos razões para lhe dar muito crédito, e portanto os outros textos todos eles falam de uma escolha da autoridade apostólica para a designação deste primeiro bispo de Jerusalém. Bom, e esta eleição, esta escolha de Tiago será uma escolha nunca contestada. Tiago será o bispo de Jerusalém, e isso será sempre, digamos, aceite como normal. E é este Tiago que nos aparece com um grande papel, um papel central no célebre concílio de Jerusalém. Porque, portanto, qual era a questão? A questão é, sabemos-lo, se os cristãos deveriam ser obrigados a cumprir as leis de Moisés. Bom, no Concílio de Jerusalém, qual é a decisão? A decisão é a opção por aquilo que depois se chamarão as duas missões. Ou seja, os cristãos serão cristãos, mas serão cristãos a partir, digamos, de duas linhas. Uma linha, a linha de Paulo, a linha de origem pagã, digamos, e esses não são obrigados a cumprir a lei de Moisés. Mas temos também uma outra missão, a missão entre os circuncisos. E esta missão entre os circuncisos, a missão que nos aparece em Atos dos Apóstolos, missão confiada a Pedro, esta missão entre os circuncisos, aí sim eles continuarão, até porque são já judeus, continuarão obrigados à lei de Moisés. Bom, a questão deste concílio aparece-nos como uma questão de como é que os cristãos se mostram frente aos não cristãos. Não é? Houve aqui um acordo, houve aqui uma questão que não foi dirimida, que é esta: como é que
os cristãos se haviam de comportar quando houvesse um entrecruzamento destas duas missões. E esta será a questão que vai levar depois ao célebre incidente de Antioquia, quando Pedro está em Antioquia, Pedro que come, que partilha a mesa com os cristãos não circuncidados, mas que depois, quando surgem alguns de Tiago, enviados por Tiago, ou, enfim, pelo menos da escola de Tiago, quando surgem esses, a dizer que isso não poderia ser. Ou seja, qual é a questão? A questão é esta. Eventualmente até duas questões. Uma primeira. Paulo entendia, sim senhor, eu sou aquele que tem a missão para os não circuncisos. E para Paulo isso significava uma coisa. Significava a missão, o anúncio do Evangelho para o mundo dos gentios. Não é? Para o mundo dos gentios. Mas levantava-se uma questão. E quando numa cidade pagã, numa cidade maioritariamente pagã, e que, portanto, estava sob a alçada de Paulo, Paulo se encontrava com uma comunidade judia. Paulo se encontrava com uma comunidade de circuncisos. E o mesmo se diga da outra missão, ou seja, quando na missão aos circuncisos, ela se encontrava com um grupo. Bom, para Paulo a questão era geográfica. Ou seja, se eu estou em território não judeu, a missão é a missão paulina, podemos dizer. Mas para os partidários da circuncisão, esta questão não era geográfica, mas de pessoas. E, portanto, poderíamos dizer, Paulo deveria sentir-se obrigado a exigir o cumprimento da lei de Moisés, também numa cidade pagã, mas a exigir aos judeus o cumprimento da lei de Moisés. Esta é uma grande questão, duas grandes questões, se quisermos, ou seja, o modo como compreender esta questão do o que é a missão aos gentios e o que é a missão aos circuncisos, se é uma questão geográfica, se é uma questão de pessoas, e depois como é que acontece na relação entre estes dois grupos, entre o grupo dos circuncisos e o grupo dos não circuncisos. De qualquer forma, temos o Concílio de Jerusalém, e neste Concílio de Jerusalém emerge verdadeiramente a figura de Tiago. Figura de Tiago que depois de escutar as várias partes, tem um discurso admirável, enfim, obviamente construído pelo autor dos Atos dos Apóstolos, um discurso admirável, muito bem construído, teologicamente muito bem construído. Tiago faz a ponte. Perdão. Tiago aparece-nos como aquele que faz a ponte entre estes dois grupos. E o decreto do Concílio de Jerusalém é o decreto decalcado, é um texto decalcado do discurso de Tiago. Bom, e aqui já percebemos como esta figura de Tiago se agiganta
diante dos vários, se agiganta diante dos vários grupos, diante das várias opiniões, e nos aparece precisamente como a figura daquele que procura pontes, que procura entendimentos, que é olhado por todos como um homem sábio e justo, que todos respeitam, que todos escutam, e que por isso mesmo, e por isso mesmo é ele a escrever, digamos, o decreto do Concílio de Jerusalém. Este é, portanto, o líder da comunidade de Jerusalém, Tiago, o primeiro bispo de Jerusalém. Como vemos, São Lucas refere esta presença de Tiago. Esta presença de Tiago aparece-nos muito clara já nos Atos dos Apóstolos. Tiago na liderança da Igreja de Jerusalém, Tiago à frente do Conselho dos Anciãos, que é o conselho que a uma dada altura vai assumir. É muito interessante porque a partir de um dado momento os apóstolos desaparecem, a referência aos apóstolos desaparecem dos Atos dos Apóstolos, fica apenas Tiago, que é, digamos, acompanhado pelo grupo dos anciãos. E, portanto, a partir de um dado momento são os anciãos, este conselho dos anciãos liderado por Tiago, que estará à frente do grupo da Igreja de Jerusalém, de acordo com São Lucas. Mas nós temos também um outro relato ligado ao martírio de Tiago, mas que antes de fazer a narração do martírio de Tiago, se refere precisamente a esta ação de Tiago Menor, à frente da Igreja de Jerusalém. É, de novo, Eusébio de Cesareia, que na história eclesiástica o apresenta, mas é um relato de Egésipo que seria um autor cristão que teria vivido por volta de meados do século II, portanto, relativamente próximo dos acontecimentos. Devemos ter também em atenção que na antiguidade o tempo do relógio é o mesmo que o nosso, mas o tempo psicológico é obviamente outro, e por isso mesmo também a memória nos aparece muito mais constante e muito mais fiável até. Vejamos então este relato de Egésipo, como ele nos apresenta Tiago, em Jerusalém. Temos então este relato de Egésipo, como vemos, aparece-nos, temos conhecimento dele na história eclesiástica, o segundo livro da história eclesiástica, 23, 4 a 9. E diz Egésipo, recebeu a direção da igreja, juntamente com os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor, chamado por todos o justo, desde o tempo do Senhor até aos nossos, para o distinguir dos muitos outros que tinham o mesmo nome. Portanto, se nos Evangelhos, ou no grupo dos 12, Tiago é Tiago menor, para o distinguir do Tiago maior, o filho de Zebedeu, aqui Tiago aparece-nos como o justo, para, diz Egésipo, para o distinguir dos muitos Tiagos, portanto, dos muitos outros que tinham o mesmo nome. Mas agora vejamos como Egésipo nos fala do caráter de Tiago. Ele era santo já no ventre materno, ou seja, encontramos aqui, digamos, uma vocação semelhante à dos profetas, não é? Já no ventre materno. Não é? Portanto, na linha dos justos
verdadeiramente dos justos do Antigo Testamento. Não é? E que depois também o próprio Paulo irá assumir. Não é? Ele era já santo no ventre materno. Não bebia nem vinho nem cerveja, não comia carne de animais, não passava jamais a navalha sobre a testa, nunca derramava óleo, não tomava nunca os banhos. Bom, e aqui nós encontramos uma mistura de vários elementos, uma mistura muito interessante de vários elementos. Uh, uh, o não beber bebidas alcoólicas encontramos-la em João Batista, encontramos-la em Sansão, aquele instituto dos nazireus, dos consagrados ao Senhor, e portanto Tiago, como um nazireu, não deixa de ser, portanto, uma certa interrogação. Obviamente, a referência a não comer animais, portanto, digamos, ao lado vegetariano de Tiago, não é absolutamente da tradição judaica, é digamos, do homem santo ou do homem espiritual entre os pagãos, e o mesmo se pode dizer também com o não derramar óleo, uma tradição obviamente romana e grega, e o não tomar banho, enfim, também uma mistura. Portanto, encontramos aqui uma mistura, claramente, e Egésipo está a escrever a partir daquilo que é, digamos, a tradição que recebeu, mas está também aqui a exaltar de tal forma a figura de Tiago que lhe acrescenta ou Egésipo ou a própria tradição que Egésipo já recebeu, que lhe acrescenta também estas outras características. Continuemos apenas a ele, e esta aqui é também uma referência interessante e estranha, e portanto obviamente não será eventualmente histórica. Apenas a ele era possível aceder ao santuário, ou seja, ao Santo dos Santos. Com efeito, não endossava vestidos de lã, mas de linho. Portanto, Egésipo está aqui a descrever Tiago como um sumo sacerdote. O que é interessante, ou seja, no fundo, está a apresentar Tiago como aquele que faz a transição entre o sacerdócio do antigo templo, o sacerdócio do Antigo Testamento, para o sacerdócio do Novo Testamento, para o bispo de Jerusalém. Não é? E, portanto, já aqui também a posição de Tiago como um homem que faz pontes, não é? Um homem que faz pontes. Agora também pontes entre judeus e cristãos. Entrava sozinho no templo e era encontrado ajoelhado a suplicar o perdão para o povo. Uma vez que adorava a Deus e pedia o perdão para o povo sempre na mesma posição, nasceram-lhe os calos nos joelhos, como acontece com os camelos. Portanto, rezava de joelhos. Não é? E esta também não é propriamente a tradição judaica. Mas sublinha este homem de oração. Não é? Pela sua extrema justiça foi chamado o justo e Oblias ou baluarte, não é? Portanto, ele é o justo e é o baluarte. O que é muito interessante, este ser o baluarte, que traduzido em grego significa fortaleza do povo e justiça, como os profetas afirmam dele. Porquê? Porque vai surgir esta tradição segundo a qual a queda de Jerusalém durante a Primeira Guerra Judaica, a queda de Jerusalém foi um castigo pelo martírio de Tiago. Veremos isso em algumas narrações do martírio de Tiago. Continuemos ainda. Depois, algumas das 7 fações presentes entre o povo, e de que já falei nas memórias, perguntaram qual fosse a porta de Jesus, e ele disse que era o Salvador.
Por causa disto, alguns acreditaram que Jesus é o Cristo. Ou seja, estamos aqui, digamos, numa referência àquilo que é a missão na circuncisão. Não é? Por causa disto, alguns acreditaram que Jesus é o Cristo. Mas as referidas fações não acreditavam nem na ressurreição, nem que Cristo haveria de regressar sobre a terra para dar a cada um segundo as suas obras. Aqueles que acreditaram fizeram graças a Tiago. Portanto, temos aqui este retrato muito interessante de Tiago Menor, podemos dizer consagrado. Eu creio que é importante, também darmos conta de uma coisa, que é se a ser verdade que Tiago Menor teria à volta, quando foi martirizado, teria à volta dos 80 anos. Ou, a ser verdade, os 96 que como fala uma narração, Tiago Menor era um ancião provecto. Era um ancião provecto. E, portanto, Tiago Menor aparece-nos como um ponto de referência. Consagrado como os nazireus, com uma vocação profética, um homem de Deus, o sumo sacerdote, o justo, o baluarte do povo. Bom, vejamos agora a narração do martírio de Tiago Menor. Tiago aparece-nos como o terceiro mártir do cristianismo depois de Jesus. Portanto, temos Estevão e Tiago Maior. Já fizemos referência ao martírio de Estevão. Tiago Maior, os Atos dos Apóstolos dizem-nos que Agripa o terá feito decapitar, a que se segue depois a prisão de Pedro, enfim, e toda aquela narração a que também já fizemos referência na primeira intervenção. E temos então este martírio de Tiago Menor e o contexto político de que ele está cercado no ano 62. Vejamos esta narração então de Flávio Josefo, que é interessante por ser precisamente a narração do martírio de Tiago Menor por um autor não cristão. Não é? Vejamos então agora o martírio de Tiago Menor. Tiago Menor que é olhado como apresentado como o terceiro mártir cristão, depois de Estevão e depois de Tiago Maior. Já fizemos referência a estes martírios. O martírio de Estevão, então, como aquela primeira perseguição aos helenistas, o martírio de Tiago Maior, ordenado por Agripa, à volta dos anos 40, e que levará também à prisão de Pedro, à sua libertação, a Pedro que depois de libertado diz, avisa em Tiago, claramente o Tiago Menor, avisa em Tiago, portanto já aqui com um papel de liderança na Igreja de Jerusalém. Bom, e depois temos então esta referência ao martírio de Tiago Menor. Bom, esta referência nós podemos datar o martírio de Tiago Menor no ano 62. Porquê? Porque Flávio Josefo faz referência ao martírio de Tiago Menor e refere o contexto. Qual é o contexto? O contexto do martírio de Tiago Menor, o contexto político, é este. Morreu o governador da Palestina, Festo morreu. O novo governador, Albino, ainda não chegou. E, segundo Flávio Josefo, o sumo sacerdote Ananias II, filho do Ananias que nós conhecemos dos Evangelhos,
Ananias II terá aproveitado esta ausência da autoridade romana para fazer valer a sua autoridade de sumo sacerdote e Tiago, condenou Tiago por não observância da lei a ser apedrejado. Bom, essa é a narração de Flávio Josefo. Retomemos o texto de Egésipo, que há pouco tínhamos interrompido e que nos relata o martírio de Tiago Menor, um relato onde a tradição se irá basear para construir a figura artística de Tiago Menor. Vejamos essa narração. Depois, alguma das 7 fações presentes entre o povo, de que já falei, já vimos este texto, pediram-lhe qual fosse a porta de Jesus. Ele, Tiago, disse que era o Salvador. Por causa disto, alguns acreditaram que Jesus é o Cristo. Mas as referidas fações não acreditavam nem na ressurreição, nem que Cristo havia de regressar sobre a terra para dar a cada um segundo as suas obras. Aqueles que acreditaram nisto fizeram graças a Tiago. Visto, portanto, que muitos acreditaram, mesmo entre os chefes judeus, fariseus e escribas, rebelaram-se, dizendo que se corria o risco que todo o povo retivesse Jesus como Cristo. Ou seja, a autoridade de Tiago e a missão entre os judeus era de tal forma bem sucedida que alguns, os principais entre os judeus, começaram a dizer: bom, corremos o risco de que todos se tornem cristãos. Dirigindo-se então a Tiago, disseram, portanto, se Tiago era um homem de diálogo, se Tiago era um homem que procurava fazer as pontes, se Tiago era um homem justo, sábio, que todos olhavam como santo, tudo isto faz algum sentido, não é? Dirigindo-se então a Tiago, disseram: avisamos-te, controla o povo que tu enganaste sobre Jesus, fazendo acreditar que ele é o Cristo. Pedimos-te que persuadas a respeito de Jesus todos aqueles que se juntaram para celebrar o dia de Páscoa. Todos nós, com efeito, temos confiança em ti, a partir do momento em que, juntamente com todo o povo, dizemos que tu és justo e imparcial. Persuade, portanto, a multidão a não se deixar enganar sobre a pessoa de Jesus, visto que todo o povo e nós temos confiança em ti. Coloca-te, portanto, sobre o pináculo do templo, para que todo o povo, reunido em todas as irmandades e tribos por ocasião da Páscoa, possa ver-te e ouvir as tuas palavras. Então, os escribas referidos e os fariseus empurraram Tiago para o pináculo do templo e, gritando, disseram-lhe: ó justo, em quem todos devemos ter confiança, visto que o povo começou a seguir opiniões erradas sobre Jesus crucificado, revela-nos qual é a porta de Jesus. Portanto, qual é o significado de Jesus, qual é o lugar de Jesus na salvação. E ele, Tiago, respondeu, dizendo em voz alta: por que me fazeis perguntas sobre o Filho do Homem? Ele senta-se no céu, à direita da grande potência, e está para regressar sobre as nuvens. Ou seja, Tiago aceita falar ao povo, percebendo que esta é a oportunidade que tem para dar testemunho de Jesus. E, portanto, aceita esta oportunidade. Mas aceita esta oportunidade iludindo aquilo que eram as expectativas dos judeus. Muitos acreditaram profundamente no testemunho de Tiago, exclamando: Hosana ao filho de David. Então os escribas e os fariseus disseram entre si: fizemos mal em oferecer a Jesus um testemunho semelhante. Mas vamos subir para deitar abaixo Tiago, para que o povo, cheio de medo, não acredite mais nele. E gritavam, dizendo: oh, também o justo caiu em erro. Dando assim cumprimento àquilo que está escrito em Isaías: matemos o justo, porque é para nós causa de dano. Então comamos o fruto das suas obras. Ou seja, não deixa de ser interessante esta reivindicação segundo a qual o próprio martírio de Tiago já estava previsto nas Escrituras.
Não é? Portanto, Tiago, irmão do Senhor, o destino de Tiago tem aqui algumas semelhanças, várias semelhanças, com o próprio destino de Jesus. Então subiram para o pináculo do templo e arremessaram abaixo o justo. E esta é uma tradição que se mantém em vários textos, de que Tiago terá sido atirado abaixo de uma das paredes do templo, se não mesmo do pináculo do templo. Depois disseram entre si: vamos apedrejar Tiago o justo, e começaram a arremessar-lhe pedras. Aqui Egésimo concorda com Flávio Josefo, como vimos. Porque aquela queda ruinosa não o tinha matado. Mas ele, voltando-se, ajoelhou-se, dizendo: peço-te, Senhor Deus Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma maneira de morrer entre Jesus, Estevão e Tiago Menor. Enquanto era apedrejado, um dos sacerdotes, filho de Rechabim, de quem temos testemunho no profeta Jeremias, disse gritando: quietos, que fazeis? O justo reza por vós. Então um deles, um perturbador do povo, tomando um pau com que batia os vestidos, atingiu o justo na cabeça, que assim foi sujeito ao martírio. Daqui o facto de Tiago Menor ser representado, para além da carta de Tiago, portanto, do Novo Testamento, o livro, numa das mãos, com um pau numa outra, precisamente porque é o objeto do martírio. Tomando um pau com que batia os vestidos, atingiu o justo na cabeça, que assim foi sujeito ao martírio. Depois foi sepultado no lugar próximo do templo, onde ainda hoje se pode ver a sua lápide. Ele foi testemunho veraz para os judeus e os gregos de que Jesus é o Cristo. Pouco depois, Vespasiano colocou o cerco à cidade. Este é de facto, um testemunho muito interessante, e lendo este testemunho e com todos os outros elementos que temos à nossa disposição, procuremos então muito rapidamente fazer uma síntese, uma tentativa de síntese da figura de Tiago e do seu martírio. Então, Tiago, o irmão do Senhor, é o líder da comunidade cristã de Jerusalém, bispo de Jerusalém. Atenção que obviamente esta expressão bispo de Jerusalém é uma expressão do século III, IV, não é? O retrato que dele recebemos é o de um homem sereno, espiritual, dialogante, capaz de fazer pontes entre os vários grupos que então surgiram e, por que não, entre cristãos e judeus. Mas, ao mesmo tempo, também um cristão convicto. Ou seja, é claramente um cristão que não hesita em dizer Jesus é o Salvador. É também o líder da primeira comunidade cristã de Jerusalém, constituída na sua maioria por discípulos vindos não só do judaísmo, como todos os primeiros discípulos de Jesus, mas constituída essencialmente por discípulos oriundos da Palestina, que tinham como língua mãe o hebraico. Portanto, a célebre dialética, a célebre divisão entre helenistas e judeus. O pano de fundo desta comunidade era, portanto, a observância da lei de Moisés, dos vários preceitos que dela tinham surgido. Habitam em Jerusalém, vivem como judeus, mas ao mesmo tempo afirmam-se como discípulos de Jesus. São aquilo a que depois se convencionou chamar os judeo-cristãos. Este modo de viver o cristianismo próprio destas comunidades da Palestina e que irá desaparecer
muito possivelmente por causa da guerra judaica, portanto, os cristãos perseguidos por judeus, perseguidos por romanos, os cristãos que este modo de ser cristão que, afastando-se, digamos, da expressão paulina do cristianismo, se vai vendo reduzido e depois sendo assaltado também pelas seitas gnósticas, vai desaparecer. Tiago é um ancião de longevidade única, entre os 80 e 90 anos. A esperança de vida, obviamente, não chegava aqui nem nada, não é? Que encarna diante de todos esta figura do sábio e do justo. A autoridade advém de vários títulos, obviamente de ser irmão do Senhor, e portanto o seu herdeiro natural aos olhos da tradição judaica, de ser membro dos 12, dessa família escatológica iniciada por Jesus, de ter recebido uma aparição do ressuscitado e assim de gozar do título de apóstolo. Os relatos do martírio de Tiago mostram também como a missão em Jerusalém tinha bastante sucesso, portanto, não apenas a missão de Paulo, nós temos essencialmente a narração dos sucessos da missão paulina. Temos muito poucos relatos desta missão entre os judeus. A comunidade cristã frequentava o templo, tinha aceitação entre o povo, era liderada então por Tiago, irmão do Senhor. Sendo um ancião com esta longevidade, frequentando o templo com assiduidade, assumindo esta atitude de sensatez e de bom trato também entre cristãos e judeus, é natural que a um dado momento o interrogassem acerca do significado da pessoa de Jesus. Estamos no ano 62, o governador romano tinha morrido, o novo governador ainda não tinha chegado, o sumo sacerdote Ananias pode mostrar a sua importância e a sua liderança. A decisão, então, para mostrar esta sua importância é de acusar Tiago de não observância da lei e de o condenar à morte. Na sequência, no fundo, na sequência do martírio de Estevão. Não sabemos, não é possível determinar se foi exclusivamente de Ananias, se foi de uma multidão, enfim, de qualquer forma, Ananias terá, obviamente, papel importante na condenação de Tiago. Bom, Tiago é empurrado, então, do cimo de um muro do templo para depois ser apedrejado. Isto era uma prática já frequente nos apedrejamentos, para que o condenado morresse mais facilmente, atiravam-no do cimo de um muro para que isso pudesse acontecer. Enquanto era executado, rezava, fazendo suas as palavras de Jesus, e por fim, alguém terminou a sua vida usando um maço de pisoeiro. E assim morreu Tiago Menor. Bom, terá sido sepultado perto do templo de Jerusalém. São Jerónimo, portanto, estamos no século IV, finais do século IV, início do século V, São Jerónimo faz referência a isso, que ele terá sido sepultado, e portanto que havia ainda notícias há relativamente pouco tempo da lápide onde estava sepultado Tiago Menor. Há alguns anos, por volta do ano 2000, foi encontrado um sarcófago, uma pequenina caixa, com a inscrição Tiago Menor, irmão de Jesus, ou Tiago, irmão de Jesus, perdão, Tiago, irmão de Jesus. Bom, há um debate muito grande entre arqueólogos e entre estudiosos sobre se sim ou não será a caixa que conteve os restos mortais de Tiago Menor. Como quer que seja, creio que podemos dizer que este Tiago Menor, padroeiro da Diocese do Funchal, se destaca
pela sabedoria, se destaca pela prudência, se destaca pela capacidade de diálogo e de fazer pontes, mas ao mesmo tempo também se destaca como testemunha, testemunha veraz de Jesus, que diante de todos não hesita em dizer que Jesus é o Salvador e por isso mesmo foi morto e por isso mesmo deu o seu sangue, porque acreditava numa verdade maior do que ele próprio e que por isso mesmo ofereceu a sua vida como testemunho da ressurreição do Senhor. Que Ele nos ajude a todos, a também nós sermos assim sábios, justos, dialogantes, capazes de fazer pontes, mas ao mesmo tempo com a ousadia de testemunhar sempre a Jesus ressuscitado.